Oi, amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Mais uma semaninha de aula aí se encerrando. Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. E hoje nós teremos aula de língua portuguesa e nós teremos aula de ética. Então, vem comigo que a aula já vai começar. Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa pelo conteúdo sílaba. E aí nós vamos estar vendo, dentro desse conteúdo, o número de sílabas e sílaba tônica. Então, vamos rever esse tema de hoje. Eu tenho aí a classificação da palavra quanto ao número de sílaba. Na língua portuguesa, a base das sílabas são as vogais, e as palavras podem ser classificadas de acordo com o número de sílabas. São classificadas como monossílaba as palavras formadas por apenas uma sílaba: cor, mar, já e ler. Observem que você abriu a boca somente uma vez para falar essas palavras: cor, mar, já e ler. Então, elas são monossílabas. Em nosso próximo slide, diz que são classificadas como de sílabas as palavras formadas por duas sílabas. Eu tenho aí as palavras de sílabas, eu tenho subir, bombom e amor. Então, são dissílabas. Por quê? Porque tem duas sílabas. Trissílabas são as palavras formadas por três sílabas. Três sílabas. Eu tenho amada, garoto e moleza. Então, são as palavras formadas por três sílabas, que nós chamamos de trissílabas. Em nosso próximo slide, eu tenho palavras, classificadas como polissílabas. Que palavras serão essas? São as palavras formadas por mais de três sílabas. Tendo mais de três sílabas, eu considero elas polissílaba. Então, exemplos, eu tenho sabonete, amizade e maravilhoso. Observem que maravilhoso já tem 5 sílabas. Maravilhoso. Então, são palavras polissílabas, porque aqui diz que são classificadas como polissílaba as palavras formadas por mais de 3 sílabas. Ok, alunos? Então, polissílabas. Agora que vocês já viram, a classificação lá das palavras, uma sílaba, monossílaba, duas sílabas, dissílaba, três sílabas, trissílaba e 4 sílabas para cima, a mais, polissílaba, certo? Então, vamos ver agora a classificação da palavra quanto à posição da sílaba tônica. O que vem ser a sílaba tônica, professora? Vamos relembrar. Quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais. É a que chamamos de sílaba tônica. Então, se eu falo uma palavra que tem duas sílabas, eu percebo que uma dessas sílabas, tem uma sílaba mais forte. Então, a sílaba mais forte de uma palavra, ela é chamada de sílaba tônica, tá? Ela é chamada, de sílaba, tá? Tônica. É assim que eu chamo essa sílaba mais forte de uma palavra, sílaba tônica. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras classificam-se em... O que acontece? Dependendo da posição que está essa sílaba mais forte, ela é classificada de maneira diferente. Então, vamos relembrar essa parte. Oxítonas, palavras cuja sílaba tônica aparece na última sílaba. Tá na última aqui. Café, qual é a sílaba mais forte? É o fé. Então, ela é oxítona, porque a sílaba mais forte é a última. Celular, você fala celular, qual é a mais forte?
o lar. Então, lar é a sílaba mais forte, então é a sílaba oxítona, tá? A sílaba tônica de celular é lar e ela é classificada em oxítona. Paroxítonas são as palavras que apresentam sílaba tônica na penúltima sílaba. São as palavras que apresentam sílaba tônica na penúltima sílaba. Leia e observe. Eu tenho casa e tenho fazenda. Observe, casa. Qual é a mais forte? K. K é a mais forte. Casa. K vem ser a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Então, como ela é a penúltima e não a última, ela vem ser paroxítona. Fazenda, fazenda, ó, o zen, né? É a penúltima sílaba mais forte, então ela vem ser paroxítona. Proparoxítonas são as palavras cuja sílaba tônica aparece na antepenúltima. Então, vamos ver? Música, música. Qual é a sílaba tônica? Mu. Mu, e ela é a antepenúltima. Se ela é a antepenúltima, ela é proparoxítona, ok? Pássaro, pássaro. Olha mais forte. Paz. Então, ela é a antepenúltima, ela é proparoxítona. E observem, elas estão acentuadas, tá? Então, fica a dica aí para vocês, para facilitar a identificação aí do que vem ser proparoxítonas. Então, alunos, depois dessa breve explicação sobre sílaba tônica e a classificação aí das sílabas, né, entre monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, e sílaba tônica, vocês têm agora umas atividades, umas questões aí para vocês, onde, né, vocês vão copiar no caderno, claro, e vão responder. O número 1 diz o seguinte: relacione as palavras corretamente com a coluna do centro. Está aqui a coluna do centro e aqui estão as palavras. Eu tenho telefone, ônibus, bola, sofá. Você, número, cortina e rosa. Seguindo as dicas lá que eu dei na aula, lá no slide, você vai, né, descobrir se telefone é oxítona, paroxítona ou proparoxítona e vai ligar. Ônibus, e aí você vai se lembrar da dica que eu falei lá da oxítona, da paroxítona e da proparoxítona. Então, volta lá o slide, faz a anotação, se preferir, para você poder responder aí sua questão, ok? Na questão 2, você vai completar o quadro abaixo classificando as palavras quanto à posição da sílaba tônica, tá? Quanto à posição da sílaba tônica. Você vai dizer qual a sílaba tônica de língua. Já tá vendo que está acentuada aqui. Então, já é uma dica, né? E aí, vai colocar aqui e vai dizer a classificação dela. Paroxítona, proparoxítona, né? E aí, vai colocando aqui sua classificação, tá? Só pronunciar com calma a palavra. Na questão 3, a palavra baú pode ser assim classificada. A palavra baú pode ser assim classificada. Vou até destacar baú para vocês. A palavra baú pode ser assim classificada. Monossílaba, baú, ela vem ser monossílaba, ditongo e oxítona. Vocês lembram da aula do ditongo, né? Ditongo, hiato, já dei essa aula. Então, vamos lá. Monossílaba, ditongo, oxítona. Letra B, monossílaba, hiato, paroxítona. Letra C, dissílaba, hiato, oxítona. Dissílaba, ditongo e paroxítona. Então, você vai marcar a opção que está correta em relação a essa palavra baú. Se você acha que baú é monossílaba, se você acha que baú é proparoxítona ou é hiato, e aí você vai ver aí direitinho, lembrar de tudo que que eu já expliquei para vocês, que nós já estudamos, e você vai marcar aí a opção certa. Ok, alunos? Então,
Essas são as questões propostas aí para vocês hoje na atividade na aula de língua portuguesa, ok? Agora, alunos, vamos para a nossa correção, né? A correção da atividade anterior de língua portuguesa. Aí está a questão de número 1, né? Correção da atividade do dia 22, tá, alunos? Aí pedia para que vocês sublinhassem o sinônimo da palavra em destaque, né? E copiar a frase fazendo a substituição. Então, vocês tinham que copiar a frase, né? E vocês iriam usar a palavra início. Então, no início, né? Você estranhará o quarto. Então, seria a palavra início. No início, você estranhará o quarto. Letra B. Cedinho o trem apareceu, né? Que é sinônimo de surgiu. Então, vai tirar surgiu e vai colocar apareceu. Cedinho o trem apareceu na estação. Mário prendeu o pássaro na gaiola, tá? Estava escrito aprisionou. Vocês vão tirar aprisionou e vão colocar prendeu. E no fim da tarefa, o atleta estava cansado. Vocês iam tirar esgotado e colocar cansado. Ok? Essas são as respostas aí da questão número 1. Aí, alunos, na questão 2, né? Coloque os sinônimos das palavras com significados semelhantes, né? Então, número 1, alegre era contente, iniciar, começar, né? Barulho, ruído, faladeira, tagarela, acabar, terminar, calmo, tranquilo, indagar, perguntar, escapar, fugir, amolar, afiar, veloz, rápido, correto, certo, saltar, pular. Então, essas são as palavras aí, né, da resposta do número 2. A questão 3, vocês tinham que completar as frases com o antônimo da palavra entre parênteses. Então, se entre parênteses estava abril, tinha que colocar o antônimo dessa palavra. Então, a letra A do número 3 ficou: Renato fechou a garrafa térmica. O menino soltava a pipa, né? Aquele prédio é muito alto. Esta casa é muito pequena. Nossa aula se encerra aqui, amores. Beijos e até a próxima.